o capítulo 1. Esse é o 4º sermão, no capítulo 1 de Atos. E encerraremos hoje a nossa reflexão nesse capítulo que abre esse livro. Como já foi dito na liturgia de abertura do culto, o tema, o título desse sermão é Os Critérios do Colégio Apostólico, e nós faremos a leitura a partir do versículo 15 até o verso 26 de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versos 15 ao 26. Um texto bastante prático, não é verdade? Nós vamos abordá-lo de forma bastante objetiva também. Atos, capítulo 1, dos versos 15 ao 26, nos diz o seguinte: Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vendo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Certamente, meus irmãos, hoje observaremos um tema que tem importância vital, não apenas para a missão, mas para a organização, composição e vida prática da igreja. E isso desde seus primórdios. Os critérios estabelecidos para se compor o colégio apostólico. Ao longo da história, meus irmãos, nós temos observado a aplicação de diversos princípios e critérios para se definir, para se estabelecer, para se eleger os ministros de Jesus na igreja. Mas nós também temos observado que nem sempre se valorizou os princípios estabelecidos pelos apóstolos no início da igreja devidamente organizada. E são justamente para eles que os nossos olhos devem ser direcionados, meus irmãos. Devemos observar a igreja primitiva à luz do texto de Atos dos Apóstolos,
Devemos observar as igrejas que se mantiveram fiéis no período da Idade Média. Devemos observar as igrejas que valorizaram esses princípios e esses preceitos no período da Reforma Protestante. E devemos, de igual modo, aplicarmos esses princípios em nosso tempo. E louvado seja Deus que há uma riqueza e uma beleza sem fim na história dos batistas, se nós desejarmos organizar uma igreja de acordo com os princípios bíblicos. São muitas as igrejas batistas que lutaram com fidelidade. E dentre tantas, meus irmãos, eu gostaria de destacar uma. A Igreja Batista de Letbury, na Inglaterra. Igreja essa que fora liderada pelo reverendo William Kiffin. Um homem de forte postura, fiel às Escrituras Sagradas, piedoso e comprometido com a ortodoxia. No período da Reforma Inglesa, no século XVII, as igrejas batistas foram as principais igrejas a serem perseguidas pelo Estado. No período em que Carlos I reinava, as igrejas batistas de tradição reformada foram as únicas igrejas que adotaram uma ruptura imediata e absoluta com o Estado. E justamente por conta disso, foram perseguidas imediatamente, mas não somente por isso, porque tinham em seus distintivos a palavra de Deus como autoridade máxima e absoluta dentro da comunidade. Como já disse, Kiffin, um homem comprometido, piedoso, de grande sabedoria, conduziu essa igreja com temor e fidelidade. E sob a sua orientação, a igreja de Letbury, uma igreja pequenina, ficou reconhecida na história e no seu tempo como uma igreja que marcou a Inglaterra como sendo estimada por sua integridade moral, por sua ortodoxia doutrinária, por ter seus mestres, seus ministros como homens familiarizados com as Escrituras, homens que ocupavam o púlpito deixando claro a sua aptidão para o ensino saudável da membresia daquela igreja, homens com a espiritualidade bíblica, homens de oração, homens comprometidos com o Evangelho, mas também homens que tinham o seu chamado ministerial reconhecido por toda a membresia da igreja. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos, e observamos, é que assim como a igreja de Letbury e muitas outras comunidades batistas ao longo da história, é possível se manter fiel aos princípios bíblicos em qualquer etapa da história. E veja você, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 15 ao 26, nos mostra o caminho para encontrarmos a fidelidade nas Escrituras, nas tomadas necessárias de decisões na igreja de Jesus Cristo. E nós vamos observar no primeiro momento, meus irmãos, que surgiu uma necessidade na igreja, não foi algo planejado ou devidamente organizado pela liderança, surgiu uma necessidade. Os líderes precisaram agir. Como isso se deu? Quais foram os critérios utilizados pela liderança da igreja primitiva para se definir quem ocuparia o colégio apostólico, substituindo assim Judas? Isso nós observamos nos versos 15 ao 20. E nós vamos perceber, meus irmãos, que é diante dessa necessidade que Pedro se posiciona, exibindo ali a sua liderança nata. Assim nos diz o versículo 15: naqueles dias,
Levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então Pedro começa a discorrer a sua argumentação. Não há dúvida de que Pedro de fato foi o grande, o principal líder do colégio apostólico. Pedro sempre esteve à dianteira desse grupo. E aqui, mais uma vez, é Pedro quem toma a iniciativa de promover essa substituição necessária. Afinal de contas, era necessário que o colégio apostólico fosse composto por 12 homens. E um pouco mais para frente nós vamos verificar o porquê. Os apóstolos precisavam apontar para as 12 tribos. E é diante desse cenário que Pedro se levanta no meio dos irmãos, diz o texto, e toma a palavra. E eu não sei se você já percebeu ao ler esse texto. Nesse primeiro versículo nós já temos um ensino grandioso, meus irmãos. Ao simplesmente observarmos a postura de Pedro, nós já entendemos que essa igreja recém-nascida já entendia plenamente a realidade do perdão. Quem foi o homem que se levantou diante deles? Pedro. Mas nós também poderíamos dizer, aquele que traiu Jesus, o negando 3 vezes. Esse era Pedro. Essa era a realidade desse homem. Todas aquelas 120 pessoas que estavam reunidas ali, os apóstolos e os demais discípulos que ali estavam compondo aquela assembleia, conheciam a história. Sabiam que Pedro havia fraquejado, havia mentido, havia pecado e havia traído Jesus. E é bem provável, da mesma forma que no nosso tempo, que aqueles que são menos familiarizados com as verdades bíblicas e ainda indoutos no desenvolvimento espiritual, estejam se questionando, ou estivessem se questionando. Ora, quem disse que esse homem tem legitimidade para tomar a iniciativa e estar à frente dessa assembleia? Não foi ele quem negou o Cristo? Talvez outros perguntassem, quem deu essa autoridade para ele? E assim por diante. Mas sabe o que eu acho extraordinário? É que nem nesse texto, nem nas demais páginas das Escrituras Sagradas, nós encontramos qualquer argumentação a respeito disso. A lição que fica é que, graciosamente, a primeira igreja foi capaz de aplicar 2 princípios que a igreja contemporânea sofre para aplicar. Em primeiro lugar, não dissimular o pecado de quem quer que seja. Nós estamos falando de Pedro, e o pecado de Pedro foi relatado com detalhes riquíssimos nas páginas do Evangelho. A igreja não deixou de registrar esse acontecimento na vida de Pedro pelo fato dele ser apóstolo e pelo fato dele ser uma liderança. Mas não apenas isso. Essa igreja, ao mesmo tempo, foi capaz de reconhecer sem restrições em Pedro um líder chamado por Cristo para estar à frente da igreja e com os demais discípulos. E como nós precisamos aprender isso, meus irmãos? Essa igreja entendeu que o mesmo perdão que cada um deles haviam recebido de Cristo, Pedro também havia recebido ao se arrepender. E o perdão de Cristo havia apagado integralmente toda a culpa dele, assim como apagou a sua. E consequentemente o próprio Pedro também não está diante deles inseguro, com carinha de coitadinho, com falsa piedade, com jeitinho meiguinho, porque afinal de contas todos conheciam o seu histórico e aquilo que havia acontecido na sua trajetória. Ele acolhe esse perdão de Cristo com toda a sua glória e assume o seu lugar de líder da igreja de Jerusalém, nascendo no 1º século, com tudo aquilo que lhe cabia, como apóstolo de Cristo.
É bem provável que Pedro trouxesse em seu coração as verdades que ele havia aprendido do próprio Senhor Jesus, no Evangelho segundo Mateus, dos versos 25 ao 28, quando o próprio Senhor Jesus disse as seguintes palavras. Jesus chamou os discípulos e disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Veja que interessante esse modelo de liderança. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Provavelmente com isso em mente e no coração, é que Pedro tenha começado esse pequeno e breve discurso. Talvez por esse motivo, Pedro não tenha simplesmente começado a estabelecer aqueles que iriam substituir, ou aquele que iria substituir Judas por conta própria. Não agiu pensando automaticamente ou exclusivamente em si. Mas veja que interessante, Pedro também não chama apenas os 10, mas ele, para fazerem uma reunião somente entre eles e descobrirem quem nós vamos colocar, quem irá substituir Judas. Mas veja a atitude de Pedro. 120 crentes reunidos em uma assembleia. Certamente Pedro e os apóstolos não conheciam todos, ao ponto de estabelecerem uma relação de confiança e de intimidade. Mas Pedro, como líder da igreja e confiando na ação do Espírito Santo e na autoridade de Jesus Cristo, chama a igreja para a responsabilidade. Tragam homens que possam exercer esse ministério conosco. A igreja é chamada a ter uma responsabilidade, mesmo sendo uma igreja recém-plantada. E a sequência do texto vai nos mostrar essa liderança horizontal apresentada pelo apóstolo Pedro e que nós devemos trazer para a nossa realidade. Os versos 16 e 17 nos apresentam a argumentação de Pedro. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Aparentemente, observando esses dois versos, parece que Pedro não foi pego de surpresa, ou pelo menos começou a entender um pouco melhor aquilo que eles estavam vivendo nesse momento. Mas eu gostaria de destacar, meus irmãos, a seriedade com que Pedro narra o acontecimento vivido por Judas. É essa seriedade que determina a sua atitude. Ele ressalta mais uma vez o lado terrível do ato de Judas. Perceba como ele descreve. Aquele homem era contado entre nós. Ele obteve parte nesse ministério. Ele conviveu conosco. Ele estava no nosso meio. Não obstante, ele foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Pedro faz questão de deixar isso claro para aquelas pessoas. E perceba que eles estão a um passo de elegerem alguém para substituí-lo. É como se Pedro dissesse: ocupar o colégio apostólico tem seus custos, tem as suas abdicações, tem o seu preço, tem a sua responsabilidade. É necessário que vocês lembrem quem está sendo substituído, mas também por que ele está sendo substituído. Pedro não ensaia nenhuma palavra para explicar a conduta de Judas. E por que, meus irmãos? Porque não se deve ensaiar nenhuma palavrinha para explicar pecado. Pecado não se explica.
Pecado não se justifica. Pecado não se argumenta. Pecado faz com que um crente se arrependa. É isso que Pedro faz aqui ao retratar, ao relembrar, rememorar a atitude de Judas. Qualquer tentativa de explicação seria uma tentativa de justificar a queda de Judas. Talvez outros, no lugar de Pedro, pudessem dizer, mas também, né? Que tentação para Judas, coitadinho. O Senhor deixava ele ali como tesoureiro, e ele precisando tanto, né? As coisas estão tão difíceis, né? Mas se não tivesse essa necessidade, Judas não cairia. Não existe esse tipo de argumentação nas Escrituras. Pecado é sempre tratado como pecado. Pecado requer arrependimento e não justificativa, meus irmãos. Mas nós temos outra coisa a aprender com Pedro aqui. Ele também não dirige nenhuma palavra ofensiva para Judas. E nós também precisamos aprender isso. Pedro está isento completamente daquele sentimento sagaz, sutil, que vez ou outra assola o nosso coração, quando nós estamos diante de alguém que nós sabemos que é culpado, e nós queremos dizer, é culpado, mereceu. Mas Pedro não faz isso. E por quê? Porque Pedro tinha plena consciência de que Deus já havia encerrado o caso. Deus havia julgado de forma suficientemente correta o caso de Judas. E toda Jerusalém já sabia. E em situações como essa, o veredito humano, a opinião popular, deve se calar, meus irmãos. Afinal de contas, era Deus quem estava agindo. Mas nós não podemos nos esquecer que Judas teve a honra de ter sido chamado por Cristo para ser apóstolo. Como tesoureiro, ocupou esse cargo de confiança no colégio apostólico. Agora imagine você ouvir o evangelho no tom da doce e pura voz de Jesus. Judas experimentou isso, viu milagres memoráveis, e isso deve servir de alerta para nós. Porque se esse homem foi capaz de agir como agiu, tendo vivido o que viveu, quem dirá pessoas como nós, meus irmãos? Mesmo tomando parte nesse ministério, como Pedro diz, ele liderou essa turba que prendeu Jesus no Getsemane. É por isso que Calvino diz o seguinte sobre Judas: Judas não pode ser justificado pelo fato de sua ação ter sido profetizada, como o próprio texto que nós lemos diz, já que ele caiu não por causa da compulsão da profecia, mas devido à iniquidade do seu próprio coração. Esse é um mistério que nós temos nas Escrituras, da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Essas duas verdades estão presentes aqui nesse texto. Judas escolheu livremente trair Jesus, e no entanto, a sua decisão faz parte da vontade divina pré-determinada desde a eternidade. Mas o que é que Pedro quer nos mostrar aqui? Que tanto o erro de Judas, quanto a necessidade da escolha desse 12º apóstolo para substituí-lo, era necessário e faziam parte do plano de Deus. O ponto aqui é que ambos aspectos cumpriram as Escrituras do Antigo Testamento. E dos versos 18 ao 20, Pedro nos mostra de onde ele tira essa compreensão. Ele nos diz o seguinte: ora, este homem, e aqui ele está fazendo referência ou alusão a Judas, adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo.
Lucas, aqui em Atos, vai citar os Salmos. O Mateus aborda um tanto diferente. Por isso é importante que nós tenhamos uma certa atenção ao abordarmos esse texto, porque aqueles que são mais atentos talvez perguntem, mas o que de fato aconteceu com Judas? Há uma divergência de registro entre aquilo que Lucas nos apresenta aqui em Atos, capítulo 1, e aquilo que Mateus registra no Evangelho segundo Mateus, capítulos 26 e 27. Segundo Mateus, os sacerdotes compraram o campo. Lucas vai dizer aqui em Atos que foi o próprio Judas que comprou. Segundo Mateus, Judas se enforcou. Mas Lucas aqui em Atos vai dizer que o corpo dele se partiu ao meio. Como é que nós conciliamos isso? Como é que nós equalizamos essa argumentação? Será que essa é uma contradição bíblica? Aqui nós precisamos observar, meus irmãos, quem era Mateus? Quem eram os seus destinatários? Qual era a característica literária de Mateus? Da mesma forma, observarmos para quem Lucas escreveu, o que Lucas queria apresentar e de que forma nós conseguimos conciliar essas duas argumentações ou esses dois registros. E se nós fizermos isso, nós poderemos definir sem muito esforço ou muita dificuldade que, de acordo com a prática comum dos sacerdotes e de outras pessoas mais bem resolvidas economicamente, nós podemos dizer, daquele período, assim como os sacerdotes, era comum comprar uma propriedade e, dependendo da propriedade ou da forma com que esse negócio fosse realizado, deixar esse imóvel no nome de outra pessoa. Provavelmente, o que nós vemos aqui é que esses sacerdotes compraram esse imóvel, compraram esse campo em nome de Judas e, pós-enforcamento, Judas tenha ficado ali, ou alguém o atirou, ou algum animal o atacou e as suas vísceras ficaram expostas. Por que eu digo que isso é perfeitamente harmonizado com o texto? Em primeiro lugar, porque Mateus escreve para crentes judeus. Mateus só quer registrar a morte. Judas morreu. Lucas escreve para gentios. E os gentios são mais interessados e familiarizados com o suicídio. E é por esse motivo que nós encontramos mais detalhes no registro de Lucas. Quando nós observamos Mateus vai enfatizar, meus irmãos, não apenas os líderes religiosos, mas também as moedas, o valor oferecido no suborno. Também apresenta Judas voltando com o peito apertado, jogando aquelas moedas no templo. Além disso, Mateus também registra esses líderes corruptos, fazendo uso desse recurso para comprarem esse campo de sangue. Mas Lucas quer enfatizar e apresentar esse trágico fim de Judas. As consequências da morte desse homem e a forma com que ele findou-se são descritas aqui por Lucas em uma linguagem horrível. Judas cai estirado no chão, com as suas entranhas completamente expostas. É como se Lucas desejasse dizer: a severidade do seu ato o conduziu à severidade do seu fim. Lucas enfatiza a justiça divina numa linguagem de causa e efeito, linguagem essa que o próprio Judas, provavelmente também tivesse em mente quando se dirigiu à forca. Afinal de contas, uma vida por uma vida. É bem possível que Judas tivesse isso em mente. O que nós vemos, meus irmãos, até aqui, é que independente da circunstância, quer seja ela emergencial ou não, a liderança da igreja deve sempre agir em conformidade com a Escritura. Pedro não age como um déspota. Ele não toma decisão por si mesmo, não toma a decisão com base nas suas opiniões, com base na sua perspectiva.
mas ele faz questão de mostrar que a igreja tem a sua responsabilidade diante disso. Nós vemos que mesmo uma igreja nova, embrionária, é chamada a amadurecer e a aprender a sua responsabilidade. E assim deverá ser, meus irmãos, até que o Senhor Jesus volte. Por outro lado, nós também sabemos que as coisas não acontecem da noite para o dia. Algumas necessidades mais específicas demandam tempo. Assim como primeiro é necessário plantar a árvore, para que depois venhamos a colher o fruto no seu devido tempo, assim também deve ser com a liderança da igreja. Um líder cristão é chamado, acima de tudo, a ter os frutos de Cristo em sua vida. J. Oswald Sanders escreve algo sobre liderança que nós deveríamos guardar em nossas mentes. A maturidade é indispensável para a boa liderança, quanto mais na igreja. Isso não tem a ver com idade. Veja que coisa interessante. Geralmente nós linkamos maturidade, meus irmãos, com idade. Geralmente nós vemos aquelas pessoas com a idade um pouco mais avançada e nós pensamos que aquelas pessoas, por vezes, são referências como liderança eclesiástica. Pedro ainda não tinha cabelos brancos, provavelmente, meus irmãos. A igreja é chamada a se desenvolver, meus irmãos, espiritualmente com maturidade, para que possa escolher devidamente os seus ministros, para que possa devidamente cuidar da igreja que lhe foi confiada. É verdade que uma planta precisa de tempo para formar raízes e chegar à maturidade, que a semente precisa primeiro fortalecer as raízes por baixo, para que mais tarde apareça acima do solo. Mas essa semente precisa estar crescendo. As raízes precisam estar sendo fortalecidas. E o caule precisa estar sendo percebido, meus irmãos. Assim é também com a vida cristã. Perceba que essa igreja estava iniciando. E Pedro não exime a membresia daquela igreja, na primeira assembleia, a se posicionarem com uma necessidade urgente. Alguém para compor o colégio apostólico. Vocês são mais do que nós. Nós somos 11 agora. Vocês são 120. Bom, tirem 11 aí. Vocês se conhecem melhor do que nós. Quem são as pessoas? Quem são os homens de Deus no meio de vocês? Tragam 2. Tragam alguém. É isso que Pedro faz. Mas perceba que isso não acontece de qualquer jeito, não acontece de qualquer forma. Existem critérios aqui devidamente estabelecidos. E é isso que Pedro vai apresentar nos próximos 2 versículos. Os versos 21 e 22 nos mostram esses critérios para o apostolado. Pedro vai apresentar aqui inicialmente as exigências imprescindíveis para o apostolado. Ele vai nos dizer: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, perdão, irmãos, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Um apóstolo, meus irmãos, é acima de tudo uma testemunha da ressurreição de Jesus. E essa ressurreição de Jesus é, obviamente, meus irmãos, mediante o acontecimento da crucificação. E é justamente esse evento que faz do Evangelho ser o Evangelho. Sem a ressurreição de Cristo, sem o acontecimento na Páscoa,
nós não estaríamos aqui hoje, meus irmãos. Não teria significado algum dizer que Jesus de Nazaré viveu, curou, ensinou, amou, sofreu, se esse mesmo Jesus não tivesse sido despertado por Deus. Conforme o irmão Márcio leu na abertura do culto, segundo Romanos capítulo 1, versículo 4, Jesus foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. E essa ressurreição dos mortos, meus irmãos, constitui ao mesmo tempo aquilo que é impossível para a mente humana, aquilo que é inconcebível aos olhos naturais. E talvez por isso seja considerado por muitos daquela época e de hoje como algo escandaloso, irritante, inquietante, ridículo aos olhos do mundo. Não é isso que Atos 17:32 nos diz? É por esse motivo que alguém, para compor o colégio apostólico no primeiro século, precisava ter caminhado com esses homens, precisava ter testemunhado da crucificação, da ressurreição de nosso Salvador. E essa ressurreição não é um evento isolado em si, meus irmãos. Jesus, e unicamente Ele, é aquele que ressuscitou entre os mortos e foi assunto ao céu para nunca mais morrer, vencendo assim a morte. E é esse Jesus ressurreto que é o nosso Salvador glorioso. É esse homem que morreu numa cruz, foi ressuscitado e glorificado diante dos olhos de homens como você e eu, que salva pecadores como nós. Se nós não tivermos capacidade para testemunhar, meus irmãos, de nosso Salvador, quanto mais alguém poderia compor esse colégio apostólico, se não uma testemunha ocular desse fato inaudito, de que Cristo realmente ressuscitou e está vivo eternamente à destra de Deus Pai, meus irmãos. Mas nós temos mais uma lição para observar nesses dois versículos. É que esse homem, que seria separado agora para ser apóstolo, não iria ser colocado em uma posição onde ele atuasse de forma isolada, tivesse mais autonomia, tivesse certo destaque. Não. Ele estava sendo chamado para um trabalho coletivo. Pedro diz que ele deveria exercer o ministério conosco, isto é, com os demais apóstolos. Perceba a dificuldade que nós temos em identificarmos um modelo de liderança nesse formato nos nossos dias. E a dificuldade que muito provavelmente algumas pessoas do nosso meio tenham quando ocupam uma posição de liderança por precisar compartilhar as ideias e esperar pelo posicionamento dos outros. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós vamos ver mais situações como essas aqui em Atos dos Apóstolos. É por isso que nós temos essa prática aqui na igreja. E como é difícil fazer com que as pessoas entendam a importância da assembleia, que quando você levanta a mão para concordar ou discordar, você precisa estar fundamentado nas Escrituras para justificar a sua posição. E esse é um dos motivos pelos quais as pessoas que convivem comigo já me ouviram falar isso muitas vezes, e é por isso que eu me posiciono. Nós precisamos tomar cuidado quando nós falamos de determinados pastores que agem de maneira equivocada, e nós sabemos disso. Sabe por quê? Porque está cheio de pessoas sentadas na frente deles lá. Se tem pastor corrupto, se tem pastor enganador, é porque tem gente que gosta de ser enganada ou está desfrutando da enganação. Porque uma igreja, quando está unida e é fiel às Escrituras, não é enganada por pastor nenhum. Nenhum. Mas precisa levantar a mão e dizer: pastor, não é assim. É isso que Pedro está dizendo. Vocês trazem esse homem que vai ser chamado por vocês, esse homem que vai ser votado, esse homem que vai ser escolhido para compor o colégio, esse homem vai servir a vocês.
É esse homem quem vai nutrir vocês espiritualmente. É esse homem que estará orando por vocês. É esse homem que irá ensinar o Evangelho. É esse homem. É isso que Pedro está ensinando para a igreja. Veja que lição preciosa, meus irmãos. E quantas vezes nós passamos por esse texto e a gente não dá atenção devida. E duas questões são importantes aqui. Em primeiro lugar, eu quero destacar algo que acontece um pouquinho depois, no verso 23 aqui. É o tempo que essas pessoas dedicaram em oração para agirem como agiram. E isso indica que isso não foi simplesmente uma ação humana. Não era uma decisão sujeita a arranjos humanos, obscuros, com ambições pessoais. Mas uma atividade profundamente espiritual, meus irmãos, onde se buscou direção de Deus para a escolha desse novo líder, guardando em todo o tempo a comunidade dos discípulos. Quando nós formos eleger alguém, vamos fazer uma assembleia, nós precisamos de tempo de oração. A igreja precisa orar. Os irmãos precisam estar em oração, e oração fervorosa, para que o Senhor nos ajude a tomar a melhor decisão possível como igreja de Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos que esses critérios essenciais apresentados por Pedro para os candidatos serviram naquela ocasião para evitar que novos convertidos, que neófitos, que gente despreparada, ou que até mesmo oportunistas, viessem fazer parte da liderança da igreja, recém-nascendo em Jerusalém. Vocês vão votar, mas os critérios vão ficar claros aqui. Observem esses critérios antes de trazerem os nomes. É isso que Pedro faz. Não pode ser alguém que chegou ontem. Não pode ser alguém que chegou anteontem. Não pode ser alguém que nós estamos conhecendo. Tem que ser alguém que tem caminhado conosco desde o início. Tenha testemunhado o batismo de João Batista. Tenha testemunhado tudo aquilo que nós vivemos. E testemunhe da crucificação de Jesus. Nós sabemos, meus irmãos, que nessas sociedades humanas de todas as naturezas é natural que surjam disputas. Mas quando Pedro estabelece esses critérios, Pedro freia, inclusive isso. Porque obedecendo a esses critérios, todo tipo de concorrência, todo tipo de disputa natural, humana, por espaço, por lugar de destaque ou por poder, seriam todos eles escanteados e deixados para uma outra oportunidade. Eu costumo dizer que quando os critérios são devidamente estabelecidos, ou as pessoas se ajustam, se adequam, se submetem aos critérios, ou elas vão embora. E certamente é assim desde esse tempo. Essa valiosa lição, meus irmãos, ou melhor, a valiosa lição dessa passagem quanto à eleição de um novo líder, nos mostra, meus irmãos, que esse clima de oração, com esses critérios devidamente apresentados, fez com que essa igreja tomasse a decisão de forma consciente e sem que houvesse nenhuma divisão ou lamento no seio da igreja. Lucas vai deixar claro aqui para nós, meus irmãos, nesse texto de Atos, que após a eleição, a igreja continuou esperando o cumprimento da promessa de Jesus, da descida do Espírito Santo. Assim deve ser hoje, meus irmãos. Deve haver critérios claros. Isso precisa ser exposto para toda a igreja. E a igreja deve ser madura suficientemente para observar os homens que convivem no nosso meio e que são os responsáveis pela condução da igreja. Afinal de contas, nós servimos a vocês. Vocês precisam saber quais são os critérios bíblicos para o ministro do Evangelho. A igreja precisa aprender isso. Nenhuma decisão da igreja deve ser tomada, meus irmãos, por opiniões pessoais,
por preferência, por conveniência, por amizade, por familiaridade, por parentesco. Os critérios são bíblicos. E nós devemos observar isso, meus irmãos. E pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, observar os critérios bíblicos nunca é demais. Nunca é exagero. Nunca é excesso. Afinal, é o próprio Senhor quem supre as demandas e a necessidade da igreja. Os versos 23 ao 26 nos mostram isso com clareza. Observem os 4 versos finais. Então propuseram 2. José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Veja que surpreendente. Havia homens com essas qualificações entre os 120. Se de fato Pedro, como apóstolo de Cristo, estava agindo como um líder submisso a Cristo, Cristo vai suprir as demandas da sua igreja. 2 homens atendiam os requisitos: José e Matias. Mas lembre-se, nem eles 2, nem Pedro quiseram tomar a decisão por conta própria. Tem 2? Tirem para o ímpar. Embora o sorteio possa parecer isso, eu já vou explicar. Tirem para o ímpar, quem ganhar, ganhou. Não, nem aqueles 2 homens, nem Pedro agiram com leviandade. O que o texto diz que eles fizeram? Eles recorreram, eles se voltam para aquele que conhece os corações e perguntam para ele em oração. Colocam diante do Senhor a necessidade da igreja. É isso que nós devemos fazer em oração, meus irmãos. Nós queremos ter um presbitério. Não temos mais presbíteros. Enquanto você tem orado para que o Senhor prepare pessoas no nosso meio, ou envie alguém para compor a liderança da igreja, para suprir as necessidades da igreja, que tenha mais alguém para visitar os irmãos que não frequentam os cultos, que faltam de vez em quando, ou que estão passando por necessidades, ou que estão adoentados. Quanto você tem orado por isso? Nós ainda não temos uma junta diaconal. Eu já perguntei isso, vou perguntar de novo para você pesquisar em casa. Quais são os textos que falam sobre os requisitos para um diácono? Aonde eles estão? Você já leu? Você vai precisar votar. Você vai precisar aprovar os diáconos dessa igreja. Nós vamos apresentar os textos bíblicos. Nós precisamos orar, meus irmãos, com relação a isso. Assim como nessa igreja que estava iniciando, na nossa e em tantas outras, os lugares vazios ainda precisam ser preenchidos. Alguém precisava assumir o lugar de Judas. E agora nós vemos, meus irmãos, que é o Senhor quem vai decidir. E o mecanismo que eles utilizaram foi a prática da sorte, o urim, tumim, como nós vemos no Antigo Testamento. E essa prática, e eu peço que você preste atenção aqui, embora ela apareça no Antigo Testamento, ela basicamente se dava da seguinte forma: 2 pedras pequenas eram pegas e o nome dos 2 candidatos eram colocadas ali. Um nome em uma pedra, outro na outra pedra. Colocava-se num recipiente, um copinho, uma jarrinha, e aquilo era chacoalhado, até que uma das pedrinhas caísse. A pedrinha que caísse era pedra na percepção deles, na concepção deles e na tradição, o nome que o Senhor havia escolhido. E agora eu quero falar uma coisa para vocês. Não vai alguém dizer: pastor, cadê o seu copinho com os nomes, então, para a gente chacoalhar aí? Calma lá, calma lá. Nós estamos em Atos dos Apóstolos. A igreja está sendo organizada. Atos é um livro histórico.
Nós temos essa atitude aqui e não mais. Não mais aonde? Nas cartas. Nas cartas nós vemos a forma com que a igreja era conduzida. Então nós não vemos a continuidade dessa prática. Logo, não existe argumento para que nós venhamos a pensar: vamos escolher os diáconos, está aqui o copinho. Não, não é mais assim. O que nós vamos ver mais para frente, Atos capítulo 5, quando nós observamos as cartas em si, é que a igreja trazia os nomes, as pessoas eram eleitas e passavam a desempenhar as atividades. Às vezes os apóstolos sugeriam um nome, principalmente para deixar um presbítero em determinada localidade, como é o caso de Timóteo, foi deixado pelo apóstolo Paulo, mas isso é para uma outra situação. Mas o fato é que aqui o povo agiu dessa forma, meus irmãos, e assim nós vamos perceber que de forma livre se fez justiça a tudo, desde o momento em que Pedro se levantou diante deles até o desfecho dessa história. Agora, diante desse cenário, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Entendendo a forma com que alguém foi eleito para compor o colégio apostólico, é possível que alguém diga hoje: eu sou apóstolo, eu sou chamado para ser apóstolo? É possível o apóstolo hoje? Existe alguém hoje que atenda esses critérios? Existe alguém hoje que participou do ministério desses 11? Existe alguém hoje que foi uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus? Que caminhou com esses homens? Então é apóstolo com base no quê? Se disser que é apóstolo simplesmente naquilo que o sentido da palavra apóstolos no grego significa como aquele que é enviado, tudo bem, então nós todos somos apóstolos, porque nós todos somos enviados. Mas apóstolo, como esses homens, não existe mais a possibilidade de ninguém chamar para si essa prerrogativa, porque ninguém atende esses critérios apresentados por Pedro. Até o final do primeiro século, meus irmãos, os líderes da igreja já entendiam perfeitamente a distinção que havia entre eles e os demais apóstolos. Quando o último apóstolo morreu, já haviam pastores, já haviam ministros, já haviam evangelistas, já haviam professores, e ninguém ousou usar o título de apóstolo. Esses 12 e Paulo são distintos de todos os demais líderes da igreja. Desde o início, meus irmãos, do livro dos Atos, é fornecido um vislumbre da vida da igreja primitiva. Uma igreja que foi forjada, plantada, iniciada com uma pureza imaculada. Uma igreja obediente, uma igreja unida, uma igreja que orava, pesquisava, observava, lia, apaixonada pelas Escrituras, em submissão à autoridade desses apóstolos chamados por Cristo. Isso deveria estar constantemente diante de nós, meus irmãos, quando nós pensamos em organizar uma igreja. Esses deveriam ser critérios que nós deveríamos observar ao pensarmos em compor uma igreja, em fazer parte da membresia de uma igreja, em se tornar membro de uma igreja, em contribuir para uma igreja. A igreja que eu faço parte me dá voz, porque entende que eu também sou um filho de Deus. A igreja que eu faço parte é uma igreja que se preocupa com a fidelidade bíblica. A igreja onde eu estou criando meu filho está preocupada em ensinar o evangelho para os meus filhos. Está preocupada em fazer com que o marido trate a esposa como um crente, que o marido cuide do lar como um crente, que as esposas ajam como mulheres crentes, onde ninguém é dono do pedaço, mas que cada um cumpre o seu papel, porque entendem o chamado de Cristo para fazer a sua noiva de fato santa, sem mancha ou mácula. A igreja de Jesus não começou conosco, meus irmãos. Existe um modelo, existe um padrão, existem critérios, e são eles quem devem nortear as nossas práticas comunitárias. E é à luz das Escrituras, meus irmãos, e desse exemplo inspirador e encorajador dos apóstolos, que nós somos incentivados a observar
a forma com que a igreja iniciou. E assim como a igreja de Letbury, liderada por nosso irmão batista do passado, William Kiffin, permaneceu firme em sua adesão aos princípios estabelecidos pelos apóstolos, nós também somos chamados a permanecer assim. O meu grande sonho é que as pessoas que visitem essa igreja na cidade de Alvorada percebam, em primeiro lugar, há uma preocupação com a fidelidade bíblica em tudo que se faz. A reverência no culto, a oração bíblica. O povo de fato quer cultuar a Deus. A preocupação é que o evangelho seja transmitido, que as pessoas percebam Cristo, se sintam perdoadas, membros da igreja universal de Cristo, mas não a universal do reino de Deus, a igreja de todos os crentes em todos os tempos. E nós busquemos isso, meus irmãos, como membros do corpo de Cristo, que desejemos seguir o exemplo desses primeiros crentes que nós acabamos de observar aqui. Eu fico imaginando que provavelmente muitos entre esses 120 só queriam ouvir o que Pedro vai dizer. O que nós vamos aprender hoje? O que vai ser hoje? Não, hoje tu vai voltar. 120, primeira assembleia. Que nós jamais nos desviemos, meus irmãos, do caminho da verdade, que busquemos a santidade e que pela graça de Deus possamos avançar, perseverando na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, em tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer. Que esse sermão, meus irmãos, não seja apenas um momento de reflexão passageiro na sua vida, mas que sirva como um chamado para a sua ação, para uma renovação espiritual em seu compromisso com o Senhor e com a obra em que Ele lhe colocou, meus irmãos. Que nós possamos, como verdadeiros discípulos de Cristo, seguir esse exemplo desses homens santos do passado e sermos também exemplos para a geração que irá nos suceder na Igreja Batista Caminho da Cruz e na cidade de Alvorada. Que assim seja, meus irmãos, até que o Senhor nos recolha. O nome do seu Filho é o que eu desejo. Amém. Vamos orar? Pai, nós lhe agradecemos por sua palavra. Nós sabemos, ó Deus, das necessidades que há, das demandas que surgem, e o Deus a quem servimos. Nós te pedimos, ó Pai, que a sua igreja essa, que pelo menos uma pequena porção está nesse local nessa noite, venha a ser edificada e instruída por sua palavra. Que nós possamos amadurecer, crescer, nos desenvolver espiritualmente, Senhor, e glorificar o Teu nome. Que a Tua palavra seja aquilo que norteia as nossas decisões, Senhor, não apenas eclesiásticas, mas em tudo aquilo que nós estivermos envolvidos. Guarda o nosso coração, Pai. Guarda a nossa mente. Nos dá maturidade, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a vivermos em submissão à Sua palavra, a ouvirmos o Teu Santo Espírito ministrar os nossos corações. Nos preserva, Senhor. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que envergonha o Teu nome. Preserva essa igreja, preserva esse povo que é Teu e se reúne aqui, preserva as nossas vidas, Pai. Nos dá um espírito de unidade, de temor e de compromisso. É isso que nós oramos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações e a comunhão do Santo Espírito se façam presentes hoje e sempre, na minha e em tua vida. Por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.
Deus abençoe, uma boa semana.